Olá, bem-vindo ao nosso devocional. Eu sou Priscila Rodrigues e esse é mais um episódio da nossa série A Galeria dos Heróis da Fé. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino sobre a palavra de Deus, te ajudando a crescer na graça e também no conhecimento. Galeria dos Heróis da Fé foi o nome que o autor aos Hebreus deu à lista de homens e mulheres que marcaram a sua geração através da sua fé em Deus e em suas promessas. Eu e você também podemos nos tornar um herói, uma heroína da fé, caso nós decidirmos viver uma vida debaixo da palavra de Deus, vencendo os desafios pela fé e vivendo o nosso propósito. Para desenvolver uma fé agradável a Deus, você precisa aprender que fé significa crer no que Deus diz e entrar em ação. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus traz para nós grandes exemplos para nos encorajar a começar a viver também pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o herói que nós vamos falar hoje, o nome dele é José. No versículo 22 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Essa cena está escrita em Gênesis, capítulo 50, no versículo 22 em diante. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Então José conhecia a história da promessa de Deus para Abraão, para Isaque e para Jacó, e agora para José, a quarta geração. Então você vai perceber que ele entende que a promessa de Abraão não se estendia apenas a Abraão, mas continuaria nos seus descendentes. E ainda depois de José, a promessa de Deus estava contínua e ela se cumpriria no tempo oportuno. Então José disse: nós estamos no Egito, mas a terra que Deus prometeu aos nossos pais, a terra que Deus prometeu ao nosso povo é a terra de Canaã. Então eu sei que Deus, para cumprir a sua promessa, vai tirar vocês com mão forte aqui do Egito. Quando isso acontecer, hoje eu morro, mas eu quero que nesse dia que acontecer a saída de vocês do Egito, que vocês não permitam que deixem nem os meus ossos aqui no Egito. Eu quero que vocês levem os meus ossos para a terra de Canaã, porque eu acredito na promessa que Deus fez aos nossos pais. Por isso que José entrou para a galeria dos heróis da fé, porque ele continuou crendo e ele também, assim como Abraão, Isaque e Jacó, ele teve fé para acreditar na promessa que Deus havia feito aos seus antepassados e que cumpriria nas gerações que haveriam de vir. Uma parte que eu gosto da história de José é que ele confiava muito em Deus e desde a sua juventude ele nunca deixou de crer no Deus que ele servia. Lembra, quando ele era novo, os irmãos dele ficou com inveja dele, Deus mostrou para ele um sonho que ele iria governar, que ele seria chefe entre os seus irmãos. Ele contou para os seus irmãos, os irmãos dele não acreditou, zombou dele e ainda depois perseguiram ele. A Bíblia diz que eles pegaram José, jogaram num poço vazio e depois esperaram por um tempo, porque eles queriam matar José por causa dos seus sonhos. Mas aí passou uma caravana de ismaelita, eles tiraram José do poço, vendeu para aqueles ismaelitas. Esses ismaelitas levou José para o Egito. Dali do Egito ele foi comprado, por Potifar para trabalhar na sua casa como servo, como escravo. Ali ele vai se destacar. E então Potifar coloca ele acima de todos os seus servos e põe ele como o chefe da sua casa. E ali José já está se destacando. Depois dali, a esposa de Potifar vai acusar José, caluniar ele, porque na verdade ela queria se deitar com ele e ele não quis e fugiu.
Então ela fica com raiva, pega a túnica dele, mostra para o esposo dela e acusa que ele que queria deitar com ela. E a Bíblia diz que então ele é lançado na prisão. Aí ele ficou na prisão por um tempo. Dentro da prisão ele também foi honrado porque ele ficou acima de todos os presos. Ele que era o chefe da prisão ali também, porque ele se destacou porque a presença de Deus estava com ele. E você vai ver que depois de anos, a Bíblia diz que Faraó vai ter um sonho e ninguém no Egito vai conseguir interpretar. E aí o copeiro do rei vai lembrar que enquanto ele estava na prisão, José interpretou um sonho dele. Ele vai indicar José para o Faraó. José se apresenta diante de Faraó, interpreta o sonho e Faraó vai olhar para ele e fala: a partir de hoje você é o segundo no meu trono. De prisioneiro, José agora vai se tornar um governador do Egito. Porque Deus faz isso. Eu não sei qual é a tua situação, qual é a tua história, mas com certeza você deve ter enfrentado muitos desafios, muitos obstáculos durante a tua caminhada. E mesmo você recebendo de Deus uma promessa, por conta dessas dificuldades, esses impedimentos, você acha que é impossível. Você nunca vai chegar. Mas eu quero dizer que assim como José, depois de toda a dificuldade que ele enfrentou, toda a humilhação, calúnia, dificuldade, ele foi honrado por Deus e viveu o sonho que Deus tinha para ele, assim também será com você. Nada vai impedir de você sentar na cadeira de honra que Deus preparou para sua vida. Ore comigo agora. Pai querido, me faça crer nas suas promessas. E mesmo diante de tantas dificuldades que eu tenho enfrentado, que eu possa confiar em Ti e crer que o que vai prevalecer na minha vida é o plano que o Senhor preparou para mim. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.